Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 12 de dezembro, e eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 89, do versículo 14 ao 17. Lá diz assim: retidão e justiça são a base do seu trono. O amor e a verdade infalíveis caminham diante de ti como assistentes. Felizes os que ouvem o alegre chamado à adoração, pois andarão na luz da tua presença, Senhor. Eles se regozijam o dia todo com a sua maravilhosa reputação. Eles exultam em sua justiça. Tu és a força gloriosa deles. Agrada-te tornar-nos fortes. Esse salmo, na verdade, ele foi escrito por Etã, o israelita. Era um levita conhecido por ele ser tão quase sábio como Salomão. Ele canta louvores a Deus e as suas músicas não passam de orações. E nessa declaração que ele faz nesse salmo, nós vemos a firmeza da relação dele com o Senhor. Ele relembra não somente o poder de Deus, mas ele vê a Deus como um rei, sentado num trono fundamentado na retidão e na sua justiça. Como uma característica tão imutável, é interessante ver a compaixão descrita quando referida como o amor e a verdade andando diante de ti como assistentes. Não é bonito? Veja, o nosso chamado para adorar a Deus, ele é constante. E sempre nós temos o privilégio de fazer isso a qualquer momento, porque o Espírito Santo está dentro de nós e nós somos constantemente lembrados por ele, não somente da sua presença, como desta empolgação para o louvor e a adoração. Nós, quando caminhamos na presença do Senhor, o louvor, ele habita no nosso coração. E não importa quão desafiador é a situação que nós estamos vivendo, as circunstâncias que estão nos rodeando. O louvor, ele surge de dentro do nosso coração. Por quê? Porque na realidade, a adoração é sobre quem é digno. E Deus é digno. Deus é triuno. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. E os três são dignos de todo louvor, de toda honra, de toda a nossa afeição. Deus, ele tem não somente uma reputação impecável, mas não é somente por isso, por sua reputação, que nós nos curvamos ao Senhor. Nós o adoramos pelo que ele é. O amor que invade a nossa vida enche-nos a tal ponto de nós entregarmos a nossa adoração a ele. Por quê? Porque a adoração não é sobre nós, não é sobre o nosso individual. A nossa adoração trata de atribuir a Deus tudo o que ele vale. E é nesse ato de adoração que nós podemos, então, experimentar o paradoxo de Deus. Quando nós vemos aquela passagem que diz assim: quando estamos fracos, aí que ele nos fortalece. É o prazer de Deus fazer exatamente isso na nossa vida. Nos fortalecer, nos proteger, estar caminhando conosco. Isso foi uma escolha dele para nós, né? Você veja, lá no versículo 17, ele fala o quê? Tu és a força gloriosa, é do teu agrado tornar-nos fortes. O nosso Deus, ele é generoso em relação ao poder que ele tem. Para aqueles que não têm, muitas vezes, força, ele aumenta as forças. Para aquele que está com dificuldade para caminhar, ele ajuda a caminhar. Para aqueles que estão perdidos, ele traz uma luz dentro da escuridão. Veja, Deus é tão maravilhoso que tudo o que nós precisamos, ele pode nos fornecer. Basta nós pedirmos. E esse levita, ele fez exatamente isso. Ele conta e ele compartilha das maravilhas de Deus. Nós escolhemos adorar a Deus exatamente por causa disso, pelas maravilhas que ele é. E então, nele nós buscamos a nossa força, nós buscamos a nossa proteção. E nós sabemos que o amor que ele tem pela nossa vida gera em nós tudo o que nós precisamos.
Então eu queria te convidar nesse dia para você estar orando comigo, porque é importante nós realmente buscarmos ao Senhor em todos os momentos. O nosso louvor e a nossa adoração não pode estar atrelada às nossas circunstâncias. Nós precisamos compreender que na soberania de Deus, seja qual circunstância for, Ele está ali para nós. Então nós temos muito mais do que louvar e o adorar. Então repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és a força que eu tenho na minha vida. Tu és a esperança a quem eu me apego. Tu és poderoso, Tu és bom. Como eu te adoro, Senhor, porque Tu és totalmente digno, não somente das minhas orações, como das minhas canções, dos meus louvores, da minha própria adoração. Nesse dia, eu canto a Ti, porque Tu és a minha força. Eu aguardo na Tua proteção e no Teu carinho, Senhor. E neste dia eu declaro que o Senhor é merecedor de toda a honra, de todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você tenha a capacidade de, mesmo diante das tuas circunstâncias, levantar um louvor e uma adoração a Ele nesse dia. E eu te aguardo aqui amanhã.